Você sentou aí, respirou fundo e de repente se pegou pensando: será que minha mente realmente me pertence? Talvez você já tenha sentido aquele puxão silencioso, uma voz interior que sussurra: melhor não arriscar. Aquela hesitação que faz você engatilhar o celular em vez de começar seu projeto, ou aquela ansiedade que te paralisa antes mesmo de tentar algo novo. Se foi assim, fica comigo por alguns minutos. O que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga seus próprios pensamentos. Napoleon Hill, autor de Think and Grow Rich, fez algo inusitado em 1938. Conduziu uma entrevista simbólica com o diabo, uma personificação do medo e negatividade que nos atormentam. E ele solta uma afirmação impressionante: eu controlo 98% das pessoas por meio das fragilidades da mente humana. Isso mesmo, quase todo mundo vive sob uma influência invisível, quase inescapável, sem nem suspeitar disso. Você pode imaginar, esse diabo não é uma figura com chifres, mas sim o conjunto de pensamentos limitantes. O medo do fracasso, da crítica, da doença, da solidão, da velhice e do desconhecido que perfuram nosso raciocínio e impedem de agir. Ele se aproveita das brechas da nossa mente para plantar dúvidas e toxinas emocionais. E, sem propósito e disciplina, nos tornamos drifters, pessoas à deriva, sem norte, sem decisão. Hill batiza esse estado como drifting, ou deriva mental, uma condição na qual deixamos de usar nosso pensamento crítico e passamos a seguir roteiros prontos, como se estivéssemos no piloto automático da vida. O diabo, em suas próprias palavras, confessa: quando eu faço alguém se perder, ele fica na minha mão. Parece uma armadilha, mas é também uma revelação sobre o quanto nossas urgências mundanas e medos cotidianos podem nos escravizar. Se você já acordou, deslizou o dedo no celular como se fosse respirar, respondeu mensagens, rolou feeds, comeu distraído e viu o dia passar sem ter feito nada que importasse de verdade, então você já percebeu o que Hill chama de ritmo hipnótico. Esse padrão de repetição nos condiciona, invisivelmente, a permanecer dentro da caixa que foi desenhada por medos e hábitos automáticos. Agora imagine uma mente vazia, sem planos, sem criação, esperando ser preenchida. Natureza não tolera vazio. Se você não ocupar sua mente com propósito e disciplina, algo vai entrar lá. E o diabo, como metaforizado por Hill, se encarrega de preencher com pensamentos negativos. Isso leva à indecisão, um freio invisível em cascata que paralisa sonhos antes mesmo de começarem. Mas não é por mal. Drifting não é preguiça, é habituação, uma resposta automática ao conforto, ao medo de errar, à crença de que assim está bom. O diabo se alimenta da nossa tolerância ao vazio mental. Quanto maior a nossa acomodação, mais fácil ele consegue infiltrar suas ideias, muitas vezes disfarçadas de conselhos ou de uma voz interior protetora. Olha só, pesquisas psicológicas mostram que pensamentos negativos recorrentes podem criar circuitos mentais, padrões que se repetem porque foram reforçados várias vezes. Uma mente habituada à ansiedade, medo ou autopunição acaba reforçando essas emoções como mecanismo de defesa ou acomodação. Hill capta essa dinâmica com uma metáfora poderosa. Esses padrões são como sementes plantadas no solo mental que se enraizam e moldam nosso comportamento até moldarem nossa realidade. E mais, o diabo afirma que controla as pessoas porque elas não pensam por si mesmas, entregam a direção da própria mente à influência externa. Redes sociais, opiniões alheias, crenças limitantes. Tudo isso vira material de infiltração mental. Ele diz claramente: eu levo as pessoas a me deixarem pensar por elas porque são preguiçosas demais e indiferentes demais para pensarem por si mesmas. A falta de autonomia mental se torna o terreno fértil para o controle. Agora, você pode se perguntar: mas por que essas ideias não são óbvias? Por que continuo agindo assim? Porque drifting é astuto, se apresenta como rotina, como autoconhecimento, como segurança.
É suave, silencioso e imperceptível. Ao mesmo tempo, conforme você permite esse padrão, ele define quem você se torna e encerra dentro de uma prisão mental que se torna difícil de romper. Mesmo sem perceber, talvez você já tenha vivido disso. Adiou um sonho, repetiu um traço de autossabotagem que pensou ter ultrapassado, formatou o dia de acordo com o que esperavam de você e no final sentiu um vácuo. Foi aí que o diabo entrou e disse: já que você não decidiu, aceitar essa condição é mais fácil. Continue. Só que se a mente é a sua única arma e você possui consciência disso, então é possível arrancar esse poder de volta. Num breve resumo dessa caminhada que estamos começando, Napoleon Hill trouxe um convite ao despertar ao mostrar como o controle mental funciona e como quase todos caíram nessa armadilha. Agora, você já pode escolher participar do jogo ou decidir pensar por si mesmo. Para recapitular, o diabo simboliza medos e padrões que controlam as pessoas e ele afirma controlar 98% da população. Ele faz isso por meio de drifting, um estado de deriva mental condicionada por hábitos e rotinas automáticas. Esse controle se insinua por medos básicos e pela falta de disciplina mental para pensar e decidir por si próprio. Segure esse pensamento. Quantas vezes você já deixou a vida decidir por você sem se perguntar por que estou fazendo isso? Quantas vezes o medo calou a voz do seu propósito? Nos próximos minutos, iremos reconhecer os sinais de drifting dentro de você, não para julgar, mas para despertar, e entender como construir uma mente livre, capaz de decidir conscientemente. Se essa reflexão já te tocou, deixe um comentário, compartilhe essa reflexão com alguém que você se importa e vamos seguir juntos. Pronto para retomar o controle? Vamos construir uma mente livre, juntos. Você já se perguntou quais sinais indicam que sua mente está sendo controlada, mesmo sem você perceber? Não é uma questão de fraqueza ou falta de inteligência. É algo muito mais sutil e comum do que se imagina. Napoleon Hill nos mostra que quando estamos drifting, ou a deriva mental, muitos sinais começam a se manifestar em nossas vidas, como pequenas luzes vermelhas piscando e que ignoramos até que se transformam em incêndios que consomem nossa energia, motivação e paz. Pense na última vez em que você se sentiu perdido, sem um propósito claro, como se estivesse apenas seguindo a correnteza da vida. Talvez você acordou e não sabia exatamente o que queria daquele dia, ou até mesmo daquela semana. Passou horas rolando o feed do celular, reagindo a notícias, opiniões e distrações, e quando percebeu, estava exausto, mas com a sensação de que nada realmente havia acontecido. Isso é drifting em ação. Não é um momento isolado, é um padrão que se instala silenciosamente e pode durar anos, roubando a clareza da sua mente. Hill alerta que quem está sob essa influência tem dificuldade em tomar decisões firmes. A indecisão vira uma espécie de rotina dolorosa, onde você sente medo de errar, medo do julgamento, medo do desconhecido e por isso prefere não decidir. E isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais você foge da responsabilidade das suas escolhas, mais fácil é para essa força invisível controlar seus pensamentos e atitudes. É como se você entregasse o volante do seu carro para alguém que você nem conhece e então se tornasse passageiro da própria vida. Outro sinal claro desse controle é o medo paralisante. Não o medo saudável que nos protege de perigos reais, mas aquele medo nebuloso, irracional, que surge do nada e te impede de agir. É aquele sentimento que diz: melhor não tentar, isso não é para você, ou você não é capaz. É um sussurro venenoso que mina sua autoconfiança e rouba seu poder. E o pior, a maioria das pessoas aceita isso como normal, como se fosse um peso inevitável da vida adulta. Também está presente a sensação constante de ansiedade e inquietação. Você sente o coração acelerado, a mente correndo sem parar, a sensação de que algo está errado, mas não sabe exatamente o quê.
Essa ansiedade crônica é um sintoma direto do drifting, porque sua mente está em um estado de conflito interno. Quer agir, quer mudar, mas ao mesmo tempo está presa em padrões que impedem o movimento. É como tentar correr numa esteira que não avança, exaustivo e frustrante. Hill também destaca que as pessoas sob esse controle tendem a repetir os mesmos erros, as mesmas desculpas, as mesmas histórias de fracasso. Parece que estão presas num filme que já conhecem o final e, mesmo assim, continuam assistindo. Isso acontece porque a mente que drifta não aprende com a experiência, pois está tão ocupada demais tentando se proteger de riscos reais ou imaginários. Essa repetição gera um sentimento de estagnação que corrói a autoestima e a esperança. E tem mais, essa condição nos faz reféns das opiniões dos outros. Quando não sabemos quem somos, nem o que queremos, a tendência é buscar validação externa. Você já se pegou mudando seu comportamento, sua opinião ou até seus sonhos para agradar alguém? Isso é um sinal claro de que o controle externo já está agindo, usando as expectativas alheias para moldar sua realidade. E a rede social, com suas curtidas e comentários, se torna uma armadilha poderosa para alimentar essa dependência emocional. Mas nem tudo está perdido. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para sair desse ciclo. Hill aponta que a chave para a libertação está na definição clara do seu propósito. Ter um objetivo forte, um porquê que faça você levantar da cama com vontade e energia. Esse propósito funciona como uma luz na escuridão, um farol que impede que você se perca na deriva. Quando você tem um objetivo definido, as decisões deixam de ser um peso e passam a ser ferramentas para alcançar algo maior. Outro aspecto fundamental para essa jornada é a ação. Pensar e planejar são essenciais, mas a mudança só acontece quando você age. E agir não significa esperar a coragem perfeita ou o momento ideal. Significa começar mesmo com medo, com dúvida, com imperfeições. A ação gera movimento, e o movimento cria energia que alimenta sua transformação. Napoleon Hill destaca que a procrastinação é um dos maiores aliados do diabo, porque mantém as pessoas presas no drifting. Comece pequeno. Faça algo todos os dias que te aproxime do seu propósito, mesmo que seja um passo tímido. E não se engane pensando que essa luta é solitária. Parte do poder para vencer esses bloqueios vem do ambiente e das pessoas que escolhemos para compartilhar nossa jornada. Cercar-se de pessoas que inspiram, que acreditam em crescimento e que desafiam o status quo ajuda a manter a mente ativa e motivada. Hill enfatiza a importância de uma rede de apoio, de mentores e companheiros que te puxam para frente e não para baixo. Quero que você entenda que esse processo não acontece de uma hora para outra. Há momentos de avanço e recuo, de dúvidas e certezas, de dor e alívio, mas cada passo consciente que você dá é um passo fora do controle invisível que o mantém preso. É um ato de coragem reconhecer que você pode ser manipulado, mas que também pode ser livre. Essa consciência já te coloca a caminho de uma vida mais autêntica e empoderada. E agora, pensando na sua história, eu te convido a fazer um compromisso. Comprometa-se a observar seus pensamentos sem julgamento, a questionar o que não faz sentido, a buscar seu propósito com intensidade e a agir todos os dias, mesmo que devagar. Não importa se a mudança é pequena, o importante é que seja constante. É assim que se constrói uma mente forte, uma mente que não se deixa dominar pelo medo ou pela rotina vazia. Antes de encerrar, quero deixar uma pergunta para você refletir e compartilhar nos comentários. Qual foi a decisão mais importante que você já tomou por conta própria, sem deixar ninguém pensar por você? Como isso mudou sua vida? Compartilhe sua experiência, porque a sua história pode inspirar outras pessoas a também tomarem as rédeas da mente e do destino. Se você está gostando desse conteúdo e quer continuar nessa jornada de autoconhecimento e libertação mental, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a próxima série de vídeos que vai aprofundar ainda mais essas estratégias e técnicas para você se tornar verdadeiramente dono dos seus pensamentos e do seu destino. Lembre-se,
Você não está sozinho nessa luta. Muitos já passaram pelo mesmo caminho e hoje vivem livres, conscientes e com propósito. Você também pode. A mente é a sua maior riqueza, e assumir o controle dela é o primeiro passo para uma vida extraordinária. Então, respire fundo agora, olhe para dentro e diga a si mesmo: eu sou mais forte que meus medos. Eu escolho pensar por mim. Eu sou dono da minha mente e do meu destino. Obrigado por estar aqui comigo até agora. Nos vemos no próximo vídeo, onde a jornada continua.